quantos problemas estava tendo na igreja de Coríntios, mas Paulo não desistiu dessa igreja, né? E às vezes não importa quantos problemas nos cercam, né? Quantos problemas, né? Quantas coisas a gente não esteja, né, nos agradando, a gente esteja triste, decepcionado com uma questão, a gente vai ver que a gente tem que olhar para nós, como a Luciana falou, né? A gente muitas vezes espera muito das pessoas, mas esquece de olhar para dentro de nós. O que, que eu posso fazer? Né? Muitas vezes a gente está insatisfeita com alguma situação, mas a gente também não se coloca à disposição. O que, que eu posso fazer para ajudar a minha igreja? Né? O que, que eu posso ser útil? Né? Como o alvo da lição diz ali, né? Eu preciso ser produtiva na minha igreja. Né? Será que você tem sido produtivo na sua igreja? Então, essa é a grande questão. Ao invés de a gente colocar a nossa expectativa nas pessoas, a gente precisa, né, a gente precisa saber em que a gente pode ser produtivo na nossa igreja, né? Agora que não penso, entendi que a igreja perfeita está. É verdade, Cíntia. Não tem igreja perfeita, né? Não tem. Então, se a gente for sair daqui, a gente vai ver que lá fora são outros problemas ou até piores, né? Ou até piores. Então, vamos avançar. Aí eu coloquei aqui como introdução, né? Ao meditar nessa lição, nós veremos o cuidado de Deus em inspirar Paulo para escrever essa carta à igreja de Coríntios. O Espírito Santo usou Paulo de forma estratégica, pois ele começa dando graças a Deus pela vida dos irmãos, mesmo sabendo do estado em que se encontrava a igreja, né? Deus fez Paulo enxergar sob a ótica dele, pois a igreja pertence ao Senhor, né? Então eu achei interessante, né? Aí eu coloquei aqui entre parênteses, né? Falar sobre relutância, relutância e resistência, né? Porque eu acredito que quando Deus inspirou Paulo para escrever essa carta, né, à igreja em Coríntios, né, uma carta de exortação, né, de chamar a atenção, de sinalizar onde eles estavam errando, né? E aí, Paulo foi fundador da igreja em Coríntios, né? Pelo que eu vi aqui no texto, né? Fala que Paulo ficou mais ou menos 1 ano e 8 meses nessa igreja. Ele fundou essa igreja e depois ele partiu para outras cidades, porque ele não se prendia, né, a um lugar, ele ia pregar o evangelho. E aí deixava para outras pessoas administrarem aquela igreja. E aí ele soube, né? Teve notícias de como estava aquela igreja, e ele fez essa carta. E ele escreveu essa carta. E ele começa dando graças. E eu fiquei pensando, meu Deus, como dar graças, né, diante de um cenário tão ruim, tão negativo, né? Então, somente Deus, né? Somente Deus fez Paulo, inspirou Paulo a escrever dessa forma, né? Ó, agradeça. Agradeça porque a igreja é minha, né? A igreja pertence ao Senhor. E aí, quando a gente tem essa mentalidade de que a igreja não é do pastor A, pastor B, pastor C, a igreja é do Senhor, né? Quando a gente tem essa mentalidade de que a igreja é de Deus, aí a gente começa, né, a entender de uma outra forma, que não importa o que aconteça, Deus é o dono da igreja, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Se aquilo nos incomoda, se aquilo, né, nos entristece, que tirar o coração do Senhor, né? Quando a gente vê a igreja, né, fazendo algo que realmente mancha, né, o nome da igreja, que a igreja não foi feita para isso, a gente se entristece e muito mais o Senhor, não é mesmo? Então eu vi assim como uma forma assim estratégica de Paulo escrever essa carta dando graças a Deus, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pelos dons que o Senhor deu a vocês. E aí uma vez eu ouvi falar que quando a gente precisa exortar alguém, chamar a atenção, a gente precisa primeiro dizer o que aquela pessoa tem de bom, para que ela possa nos ouvir, né? Como eu vou chegar falar para algumas pessoas, falar para pessoas que eu nem conheço muitas vezes, né? Paulo estava ausente, né? Ele não estava mais ali administrando aquela igreja. Então, como que ele ia chegar assim, ó, dando uma bronca, dando um sermão? Ah, porque eu ouvi isso de vocês, estou decepcionado, estou triste. Ele poderia, né? Por ele escrever dessa forma, mas eu tenho certeza que quando ele, né, quis desabafar, né? Ah, não acredito que a igreja está desse jeito, né? Quando ele quis desabafar, acho que as pessoas falaram, opa, a igreja não é sua, né? Você só fundou, você só foi um instrumento, mas a igreja é minha, né? Então você vai dizer aquilo
que eu quero, né? Então, muitas vezes, essa é a grande responsabilidade, né? Quando a gente tem a missão de trazer uma palavra para a igreja, para os irmãos, não é o que a gente quer, não é o que a gente está, né, ali no calor do momento, eu estou chateada, então vou falar isso. Não, é a gente pedir a direção do Senhor, né, a misericórdia dele e ter sabedoria, né, para falar, né, porque é a igreja é do Senhor, né? Se a gente se preocupa muito mais Deus, né? Deus ele se preocupa muito mais em querer o nosso bem, né? Ele é o nosso Pai, e aí a gente vai ver o cuidado de Deus para a igreja, para que a igreja não viesse se perder, para que a igreja, né, não viesse continuar naquela situação. Então, Paulo ele foi muito sábio, né? O Senhor usou Paulo grandemente para instruir essa igreja, e aí a gente vê que foi necessário Coríntios, né, passar por isso tudo para que a gente pudesse ter acesso, né, a essas exortações, a essas orientações e saber como trilhar o caminho, né, que vai agradar o Senhor e a gente ter acesso, né, a essas orientações para nos corrigir, né, para nos atentar, né, aquilo que a gente precisa fazer. E vocês concordam com isso? E aí eu coloquei nessa relutância nesse sentido. Antes dele escrever, ele poderia, né? Nossa, sentar o dedo ali na caneta. Não acredito que eles estão dessa forma, não acredito, né? Mas foi com muita sabedoria, muita mansidão, né? Que o Senhor conduziu Paulo para escrever essa carta. E aí a gente fica, né? E aí Deus ele fez Paulo escrever de acordo com a ótica dele, né? E tinha coisas boas. Muitas vezes, quando a gente olha só para o negativo, a gente esquece de olhar para as coisas boas. E eles tinham coisas boas também, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todos os escândalos possíveis. Eles também tinham qualidades, porque o ser humano é assim, né? O ser humano é feito de qualidades e defeitos. Não adianta, não tem ninguém perfeito, né? Não tem ninguém perfeito. Então, tinha qualidades também, e uma dessas qualidades era os dons que o Senhor tinha dado para eles. Eles eram ricos em todos os dons. Alguém quer falar alguma coisa nessa introdução? Vocês concordam com o que eu falei? Interagem comigo. A Luciana está colocando aqui, é o que mais acontece, né? Apontar o dedo, a falta de empatia e sabedoria no falar. Isso tem afastado muitos da casa do Senhor, verdade. As pessoas se sentem julgadas pelo homem e acabam se afastando de Deus como resultado de mágoa. Isso aí. Vocês estão participando pelo chat, pelo message. Que bom. Então, eu posso avançar, gente? Vocês têm alguma coisa a comentar? Posso avançar? E aí aparece, né, essa, essa escala aqui, né, dos problemas da igreja em Coríntios. E aí a gente se depara com o primeiro problema, era a divisão. Havia divisão entre a igreja. Uns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Divisão entre os líderes, né? Entre as lideranças da igreja, que era Paulo, Pedro, né? Homens, né, que estavam ali para orientar o povo e as pessoas acabavam meio que idolatrando. Eu vejo essa divisão também como um pouco de idolatria. Eu sou de Paulo, né? Então, que adianta, né? As pessoas muitas vezes questionam, né, a Igreja Católica porque tem os santos, né? Então, a partir do momento que eu fico falando que eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu estou meio que colocando aquela pessoa como se fosse um ídolo, né? E isso também não agrada a Deus. E aí tinha essa divisão, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e quem foi esses homens, né? Paulo foi o fundador, né, da igreja, é, Apolo foi um cristão judeu, ele tinha muita influência, ele era intelectual, era cheio de habilidades, então isso chamava a atenção das pessoas também, ele tinha sabedoria no falar, então, né, persuadia, né, ele tinha esse domínio com as palavras de poder persuadir, e a gente vê o quanto isso, né, é presente na nossa realidade também, né, uma pessoa que tem esse domínio da fala, ela consegue, né, persuadir, ela consegue atrair a atenção, né, de muitas pessoas. E aí as pessoas estavam se dividindo, né, nesse nível, né? Uns concordavam com Apolo, outros com Pedro, né? E tinha essa disputa. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, e aí Paulo chega, né, para esclarecer isso, que ninguém é de ninguém, porque Cristo não está dividido. Ele, acaso Deus, Cristo está dividido, então não, Jesus não está dividido, né? Então não tem por que ter essa divisão.
E aí estava tendo, né, na igreja, problemas com a sexualidade, tinha, né, uma pessoa que possuía o pai, a mulher de seu pai, no caso a madrasta, né, estava tendo relações sexuais indevidas, né, comunhão, cada um come a sua ceia sem esperar pelos outros. Então, o momento da ceia, que era o momento de refletir, né, sobre o que Cristo, né, fez por nós, era aquele desespero, aquela comilança, um comendo na frente do outro, né, sem esperar. Cadê a comunhão, né? As pessoas ali comendo sem esperar uns pelos outros. Não havia ordem no culto, né? E aí Paulo ele exorta que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Desvios doutrinários, pessoas pregando que não há ressurreição entre os mortos. Então, assim, né, estavam se enveredando por um caminho totalmente contrário, né, ao que Paulo ensinou a eles. E outros problemas, né, da igreja, que a gente pode identificar aqui. E aí tem no outro lado, né, do slide o quadro, né, que fala: há correspondência na igreja moderna, né? Existe alguma semelhança desses problemas que eu apresentei aqui a vocês com a igreja atual, né? Não só a nossa igreja, né, local, mas a igreja atual, né, os comentários que a gente tem visto, né, a exposição da igreja como um todo nas redes sociais, né, a divisão, né? Eu vejo muita divisão nas redes sociais, líderes, né, pastores, falando de outros pastores. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala, né? Porque tacar pedra tendo telhado de vidro. Então, assim, é muito, muito delicado. Eu acho que a gente gasta muito tempo e energia falando do que o outro está fazendo de errado, podendo fazer o que é certo. Eu não vou ficar gastando energia com o que o outro está fazendo de errado. Se eu sei o que é certo, eu vou fazer o certo. Então, acho que esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? Não ficar gastando energia, né? Eu acho que é um gasto de energia e e perda de tempo, assim, muito grande, porque é o tempo que eu fico ali, ó, sinalizando que fulano está fazendo errado, que fulano está fazendo errado, eu posso estar mostrando o caminho certo, o caminho que a Bíblia diz que é o certo, né? Porque não é as nossas palavras, né? A gente tem que ter esse cuidado que, né, nós não temos a verdade absoluta, mas a palavra de Deus, né? Se a gente crê nessa palavra, é essa palavra que é a verdade para nós, não é mesmo? Então, eu acho que esse é um problema que continua na igreja atual, a divisão. E isso é muito triste mesmo. Eu acho isso assim, nossa, me deixa assim muito triste, porque não foi para isso que Jesus nos chamou, né? Não foi para isso. Como eu falei, todo mundo tem defeito, gente, todo mundo tem. Então não adianta eu ficar gastando energia apontando o defeito do outro, porque eu também tenho. Eu preciso gastar tempo e energia corrigindo os meus. Senhor, me ajuda a melhorar, né? Cada dia ali é um processo. A gente precisa ver o que a gente precisa melhorar. E deixa o outro. Se o outro está fazendo a coisa errada, Deus vai cobrar dele, não vai cobrar de você, né? Deus vai me cobrar o erro do outro, ele vai me cobrar os meus erros, né? Então, acho que esse é o nosso foco, né? Corrigir os nossos próprios erros. E aí a questão da sexualidade, né? A gente tem visto também essa banalização, as pessoas acabam não pregando mais santidade, enfim, se você né, se guardar, a gente acaba, né, meio que deixando isso de lado. Eu acho que é importante a gente, né, continuar dizendo o perigo, né, que é dessa questão da sexualidade, a comunhão, enfim. E aí eu coloquei esses aqui, foi o que o slide da revista apontou, e eu fiz um outro também. E aí a gente, né, para pensar o que tem aqui de semelhante, né? E aí vocês podem contribuir também se quiserem. E há semelhança, sim ou não, como ocorre. E aí eu expliquei aqui mais ou menos, um pouco para vocês. Eu fiz um outro quadro. Esse quadro aqui, ó, pontos que devemos observar em nós enquanto igreja. Como eu falei, não adianta a gente gastar energia, gastar tempo falando do erro do outro, né? A gente precisa olhar para nós. O convite do evangelho é examinar a si mesmo. Cada um examine a si mesmo, então coma deste pão, né? É o que Jesus falou na Santa Ceia, né? Examine a você. As pessoas vê, né? Ah, fulano pegou o pão todo errado.
né? Eu vi ele fazendo isso. Gente, você já quebrou ali o sentido da ceia, da comunhão. Você já quebrou, né? Que o nosso pensamento possa, né, ser moldado, ser transformado a cada dia, porque senão a gente realmente é pego em cada situação que só misericórdia. Então vamos lá, pontos positivos, né, que a gente precisa observar na nossa igreja atual, né, na igreja como um todo, em nós como igreja, porque eu já falei, a igreja não é o templo, a igreja somos nós, né? Então a gente precisa estar atento ao amor, né? A prática do amor. Não adianta eu fazer tudo lindo e não ter amor, não amar o meu próximo. E aí eu gostaria que vocês compartilhassem aí comigo esses versículos. Gostaria aí de pedir aqui na ordem que está o meu na ordem que está aparecendo aqui para mim, Karen, você separa para mim, por favor, João 13:35 e 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Cíntia, por favor, separa para mim Romanos 12:6, que a gente vai falar dos dons espirituais. Ketilene, unidade, João 17:22. Lilian, os frutos do Espírito, Gálatas 5:22 e 23. A Lilian Viana. Liliane Marinho, por favor. Vamos para pontos negativos. Falta de amor. Provérbios 10, 11, 12. Luciana. Tiago 1, 26 e 27. Quem mais? Lúcia. Heresia. Colossenses 2, 6 e 7. Ciene. Romanos 12, 2. Conformismo. Célia, comodismo, Lucas 9, 16 ao 26. Se vocês estiverem acompanhando aí no slide, fica mais fácil também. Célia, Lucas 9, se puder falar, tá, querida? 9, 16 ao 26. E Rosana, já falei, né? Vivi, acho que faltou Vivi. Vivi, Gálatas 5, 19 ao 21. Pode ser, queridas? Que aí a gente adianta aqui. Então, Karen, se puder falar, a gente. Se puder você falar, querida, a gente vai falar João sobre o amor, né? 13:35, não é isso? 35, isso. E depois 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Então vamos lá. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Pode continuar. O problema era 1 Coríntios. 1 Coríntios. Mas é eu de novo ou é outra pessoa? Né, tu mesmo. Botei o amor só contigo, o amor. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios, desculpa, eu só peguei o 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. 13, do 1 ao 13. Isso. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Obrigada, querida.
Então, Amém. como a gente pode ver aí, né, o primeiro ponto que a gente precisa observar em nós é o amor. Como é que está o meu amor pelo próximo, né? Senão, nada que eu fizer, tudo que eu fizer será em vão, né? Se não tiver amor. E aí, João, ele fala, né? Nisto conhecerão os que vocês são os meus discípulos. Como a gente quer ser conhecido como discípulo do Senhor sem o amor, né? Sem amar, sem manifestar esse amor por todos, independente de religião, cor, raça, crença, amar, né? Esse é o ponto crucial para as pessoas verem que nós somos discípulos de Jesus, porque Jesus ele amou o mundo, né, de tal maneira, ele não amou aqueles que iriam crer nele, ele amou a todos. E o que a Karen leu em 1 Coríntios, né, que sem o amor também nada somos, né? Não adianta falar em línguas, não adianta sapatear, gritar, espernear, se não tiver o amor. E ele fala, né, que a fé, o amor, o maior desses é o amor. Então, conhecimento da palavra. Tiago 1. Quem ficou com Tiago 1 foi Cíntia, né? Obrigada, Karen. Eu fiquei com Romanos. Mas espera aí, então. Fiquei com Romanos 12, 6. Espera aí. Tiago o quê? Tiago 1, 22 ou 25. Ai, tu me Achou, Flor? confundiu toda agora. Deixa eu ler, meu amor. Deixa eu ler, então, que tá aberto aqui. Você deixa eu ler só Romanos, tá ok? Eu coloquei aqui, ó. Conhecimento da palavra. Pontos positivos que a gente precisa observar. Conhecimento da palavra. Em Tiago 1, 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, um dos principais pontos é a gente observar se a gente está praticando a palavra. Esse é o ponto, né, positivo na igreja atual. Pode ler, Flor, Cíntia. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Onde profetizar, eu posso fé. E tá falhando um pouquinho, né, o áudio da Cíntia. Tá falhando, Flor. Calma aí que eu vou ver se eu consigo. Falhou bastante. Vou ler de novo. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Só coloquei isso. Meu pai, era para falar os outros dons, mas tudo bem. Ele vai falar, né, que quem tem o dom de ministrar, que ministre, né, com zelo. E aí ele vai falando, né, quem tem o dom de misericórdia, que exerça, né, também. E aí é interessante, né, a gente ver essa questão dos dons. Mas nós sabemos que os dons, né, para edificação, os dons é para edificação do corpo da igreja. Né? Os dons é para edificação do corpo da igreja. E aí, vamos dar continuidade. Unidade. João 17, 22. Quem pode falar para mim, por favor? Que eu já recebi uma mensagem aqui que vai encerrar em 10 minutos. Que isso, gente? Posso ler, Babi? João 17, 22. Eu que estou com João 17, 22. Então lê.
Quer pela minha vez, ô Luciana? João 17, 22. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Conseguiu ouvir, Babi? Ouvi. Então, a gente vê Jesus, né, orando por todos, né, que eles sejam um, como eu e o Pai são um. Então, essa é a oração de Jesus, a oração que Jesus fez, né, por nós, que a gente tenha unidade. Então, toda vez que a gente vê essa divisão, né, toda vez que a gente vê essa divisão no meio da igreja, isso entristece, né, o coração de Deus, e isso alegra quem? O nosso inimigo, porque ele quer provocar divisões entre nós, né? Ele que quer colocar divisão no meio da igreja, né? Do povo de Deus. E aí você vê também numa outra passagem que Jesus ele fala que reino dividido não subsistirá, né? Então, como que pode haver essa divisão cristão contra cristão, uma denominação contra outra denominação? Então, assim, isso é algo assim gritante no nosso meio e que entristece o coração de Deus. Frutos do Espírito, positivo, ponto positivo. Gálatas 5:22, quem pode falar? Agora eu posso? Agora você pode, Luciana. Fiquei nervosa quando a Adelto botou ali os 10 minutos. Sai, coitada da Babi, deixa eu correr. Vamos lá. Mas fica calma, Babi. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Entendeu? 23. Mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, uma das coisas que a gente precisa observar também, né, em nós, né, os frutos do Espírito. Será que eu tenho gerado esses frutos, que é o amor, né, a alegria, mansidão, paz, longanimidade, esses frutos que precisam, né, ser trabalhados em nós a cada dia, né? E aí é interessante falar o fruto, né? Não são vários, né? É o amor, a esperança, né? A alegria, então é um fruto só. E aí uma vez eu falei, né, sobre essa questão do fruto, que a gente pode imaginar uma tangerina, né, com vários gomos. É um fruto só, né? Uma tangerina tem vários gomos. Então, a gente precisa ter todos esses frutos. A gente não tem que selecionar. Eu tenho amor, mas não tenho paz. Eu tenho, entendeu? Não é para a gente selecionar, não é uma coisa opcional, né? É um conjunto, né? É uma coisa só, é o fruto. E aí, né? E aí a gente vê que nesses pontos positivos eu coloquei os dons espirituais, porque é algo que Deus nos dá, né? Sem a gente merecer. Eu coloquei observação. Podemos observar que recebemos os dons pela sua graça e não por merecimento. Então a gente pode ver que a igreja de Coríntios ela era rica em dons. Mas como assim? Fazendo um monte de coisa errada. Por quê? Porque os dons é um presente de Deus, independe de merecimento. Né? Porque os dons é para a edificação do corpo da igreja. Então, se Deus dando todos os dons para essa igreja, ela já estava ali, ó, se corrompendo, fazendo um monte de coisa que desagradava a Deus. Imagine sem os dons, né? Como eles iriam, né, se reerguer, né? Como eles iriam, né, edificar o corpo de Cristo, né? Então Deus ele age, né, com a sua graça, com a sua misericórdia. Então os dons não é merecimento, né? Então eu coloquei um ponto positivo, mas a gente não tem que medir isso, né? A pessoa tem o dom de pregar, tem o dom de ensinar, então ela está bem. Não, né? Porque o dom não é merecimento, né? É pela graça. E aí a gente pode ver os pontos negativos, né? Quem ficou com falta de amor? Discurso de ódio. Provérbios 10, 11. Quem ficou, por favor? Oi, fui eu. Tá me ouvindo, Babi? Provérbios 10, 11. 11, 12. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então, né, a boca do justo é fonte de vida. Então, quando a gente começa a debater, a falar coisas ruins, né, se expondo em rede social, a gente não está agindo, né, como justo.
A gente está semeando esse ódio aí que a gente mais tem visto, né? As pessoas brigando até por questões políticas, né? Então, assim, são coisas que realmente gera muita indignação na gente ver o nosso país dessa forma, mas a gente tem que ter cuidado, porque a nossa boca é fonte de vida. Será que o que eu estou falando está produzindo vida? Ou está produzindo discórdia? Ou vai fomentar ainda mais o ódio das pessoas? Porque quando a gente faz um comentário expondo a nossa indignação, muitas vezes é uma avalanche de comentários negativos, de comentários, sabe, que vai vir para, sabe, falar coisas ruins mesmo. Isso é ruim. E negativo, né? Somente ouvintes da palavra, a gente leu aqui, né? Que o homem que não pratica em Tiago é semelhante ao homem que vê o seu rosto no espelho, logo em seguida esquece. Heresia, Colossenses 2, 7 ao 6. Colossenses 2, 6 ao 7. Acho que foi a Luciene, né? Pode ler, querida? Não, eu fiquei com Romanos 12, 2. Pode ler então, minha querida, para adiantar. Eu não sei quem ficou com conformismo, com heresia. Eu acho que foi a Lúcia. Ela não pôde ler, né? Luciano separou. Eu leio. Só para a gente agilizar. Obrigada. Vamos lá, Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém. Aí Paulo reforça, né? Vocês receberam a Cristo, né? A gente precisa estar firmado em Jesus e ficar atento a qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de palavra que vai contrário, né? O que Jesus nos ensinou. Para não dar brecha à heresia. E aí, Ciene, né? Romanos 2, 2, conformismo, por favor. E depois, em seguida, quem ficou com Lucas 9, 16, para a gente adiantar. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julgam, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? É isso? Continua. Qual que você ficou? Com Romanos 12, 2. Você pediu para eu ler 2, 2? Romanos 2, 12, 2? Sim, mas você pediu para eu ler o 2, 2. Eu vou no 12, 2, peraí. É o 12, 2, desculpa. Eu que errei. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Isso? Isso, obrigada. Isso. Obrigada. Então, eu coloquei, né, que um dos pontos negativos da igreja atual, né, é o conformismo, né? A gente tem se conformado com esse mundo. E como transformar o mundo se a gente não transforma nós mesmos, né? Então, o desafio começa em nós. A mudança tem que partir de nós. Célia, por favor. 9:15. Isso. Os discípulos... 16, assim, Flor. 9:16. 9:16. Tomando os 5 pães, os dois peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu. Em seguida, entregou-lhe aos discípulos para que os servissem aos povos. Amém? Lucas 9:16, isso. 9:16, tomando partiu. Eu marquei errado, gente, mas esse não era sobre o comodismo, mas enfim,
Esse aí mostra Deus, Jesus dando graças, né? Essa passagem era um outro versículo que eu queria falar. Obrigada, Célia. Jesus partia e dava graça. Então, Jesus, ele agradecia pelo pouco, né? Então, muitas vezes a gente fica preso ao que não tem, ao que falta, e esquece de agradecer as coisas boas que a gente tem, né? Então, é isso. Vamos... Falta qual? Falta só Gálatas, último. É Vivi. Isso. Por favor. Vamos lá, 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aquele que praticam coisas não herdarão o reino de Deus. Obrigada, Flor. Então, gente, eu fiz questão de vocês lerem, né, cada versículo, porque eu acho que esse é o ponto-chave da nossa lição. Pontos positivos e negativos. A gente precisa se atentar aos positivos, né? E deixa os negativos para a gente corrigir os nossos, né? Deixa os negativos dos outros. A gente precisa, né, atentar aos nossos. O que eu preciso ter de positivo na minha vida é o amor. Eu tenho praticado esse amor, eu tenho praticado a palavra. Não adianta só ler, ouvir, eu preciso praticar os dons, eu preciso buscar, né, os dons com zelo, Senhor, né, para que a gente possa ser instrumento na casa de Deus, a unidade, eu tenho que ter comunhão com as pessoas, os frutos do Espírito, ele é resultado dessa nossa busca. A partir do momento que a gente busca o Senhor, os frutos são evidentes na nossa vida, porque a gente está ali, ó, buscando a Deus, né? E aí a gente não está dando lugar para a carne, né? Porque os frutos e as obras da carne, né, são incompatíveis, né? Então, as obras da carne é o ódio, né? As dissensões, as divisões. Então, se eu estou buscando os frutos, as obras da carne tá ali, ó. A carne está ficando, né? Tá diminuindo, né? A gente precisa, né, crescer, né? Nas características do Senhor, né? E deixar que as nossas características venham a morrer a cada dia, né? Que a nossa característica é falha, nossa inclinação da carne, né? É pecaminosa. E é isso. E aí eu coloquei que o grande desafio, né, da igreja atual como um todo, né, é romper com o comodismo, com o conformismo, porque isso nos impede de experimentar mais de Deus, de viver um evangelho, né, com profundidade, com conhecimento, né? Sem mudança. Então, muitas vezes a gente está ali, ó, anos e anos na igreja, mais conformada com a nossa situação. Então, até preguei na quinta-feira, né? Falei essa questão do conformismo. Joquebed não se conformou. Então, a gente precisa ter isso, né, na nossa vida, não se conformar e não ler a Bíblia, não se conformar e não ler nem a revista, né? Eu falo isso mesmo porque eu passei um bom tempo sem ler a revista de escola dominical. Guardava a revista em casa, e como isso é ruim, porque a gente não cresce, a gente não amadurece espiritualmente, né? Então, é um desafio, a gente precisa criar essas rotinas, né, que vão fazer a gente conhecer mais a Deus. E aí vamos avançar, né? A igreja que Paulo saúda, né? Então, a gente vai ver que, apesar de todos os problemas da igreja em Coríntios, olha como ele se dirigia à igreja. Uma igreja de Deus, uma igreja, né, de santificados em Jesus, uma igreja de chamados para ser santos, a igreja de todos e em todo lugar, né? Ele começa, né, saudando a igreja com palavras positivas. E aí eu coloquei, né? Apesar de todos os problemas, a igreja não perdeu a sua identidade, né? A gente não perde a nossa identidade de igreja, de filhos, né? Deus é um pai amoroso, ele sempre está de braços abertos para nos receber. Assim como na parábola do filho pródigo, né? A gente vê o filho, né, que se afastou, que gastou a herança de forma, né, desordenada, mas ele voltou arrependido. Então é importante que a gente, né, se arrependa dos nossos erros, né? Deus, ele não tem prazer em punir os seus filhos, pelo contrário. Seu amor que nos constrange a obedecê-lo. Precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, não por medo do castigo, né? Não por medo de sermos castigadas, mas porque não queremos entristecer o coração de Deus, né? O coração do nosso Pai, e nem manchar o nome da igreja. Então, quando a gente não tem esse cuidado, não tem esse zelo com a nossa vida, né? Nós carregamos esse nome, né, de cristãos. Então, quando eu não tenho esse zelo, eu vou manchar o nome da igreja.
né? E aí eu coloquei essa fotinha aqui, né? Que o diabo sabe o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Deus conhece o seu pecado, mas te chama pelo nome. Então, não importa se a gente errou, se a gente falhou, se a gente caiu, né, no erro, no pecado, né? Deus, ele não olha o nosso pecado, ele nos vê como filhas, né? Mas ele deseja, né, que a gente venha se arrepender, tá bom? Então, eu vou correr aqui. Aplicação para os dias de hoje. Como sua igreja seria avaliada se recebesse a carta de Paulo? Quais as qualidades bíblicas que podem facilmente ser notadas quando a sua igreja é observada? E aí, né, a gente fez esse quadro aqui, comparativo, ponto positivo e negativo, que a gente precisa observar em nós, porque é muito fácil a gente apontar o erro do outro, muito fácil a gente, né, dizer aonde o outro está errando, mas eu preciso ter esse olhar para mim, né? Que possamos focar sempre nas qualidades e não no que ainda nos falta. Né? Uma pessoa que é grata, né, ela valoriza o que tem. Quando a gente foca nos problemas, a gente está agindo com ingratidão, Senhor. Graças a todos esses problemas de Coríntios, que a igreja contemporânea pode ter acesso a essas orientações e saber lidar com os problemas, né, com esses problemas. Não podemos esquecer que nós somos pecadoras, tanto quanto os ímpios, mas nós seremos muito mais cobradas, pois temos acesso à verdade, que é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de acertarmos o caminho do céu, né? Que sejamos pessoas agradecidas por essa graça divina. Né? Então, apesar de todos os erros, todas as falhas da igreja de Coríntios, Paulo saudou eles como igreja, eles não perderam a identidade deles. Né? Você não perde a sua identidade de filha de Deus quando você erra. Né? O inimigo, ele quer sim nos apontar, nos acusar, nos chamar pelo nosso pecado, mas Deus não. E aí eu coloquei praticando a gratidão. Né? Praticando a gratidão rapidamente. A Bíblia nos ensina a praticarmos a gratidão, né? Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. Jesus nos ensinou o poder da gratidão. Tudo que ele fazia dava graças. E aí foi o versículo que a Célia leu, né? Da multiplicação dos pães, né? Ele pegou aqueles poucos pães e deu graças, né? Ele não reclamou, não falou para os seus discípulos: vocês só têm isso, né? Que pobreza, mas só tem 5 pãezinhos. Não, ele deu graças, ele agradeceu. Ao partir o pão da ceia, ao multiplicar os pães, a alimentar a multidão, Jesus dava graças e partia. Uma pessoa grata sempre irá encontrar motivos para agradecer. Já a ingrata nunca estará satisfeita. A insatisfação evidencia ingratidão. Então, a pessoa que é grata, isso é um hábito. Não adianta, você não vai ser uma pessoa grata do dia para a noite. A gente precisa praticar gratidão todos os dias, né? É um hábito, né? Você praticar gratidão. Então, quando a gente pratica a gratidão, a gente vai sempre ter motivos para agradecer. E ao contrário, né? A pessoa que não agradece, ela vai estar sempre insatisfeita. E a insatisfação evidencia a ingratidão, né? Então, quando a gente está sempre insatisfeito, sempre reclamando de alguma coisa, isso está gerando ingratidão em nós, porque a gente está deixando de agradecer pelas coisas boas que a gente tem. Quem pode dizer que somos gratas ou não é quem convive conosco. A gratidão não está apenas nas palavras, a gratidão está nas nossas atitudes diárias. Como reagimos diante das adversidades? Por que ter gratidão quando tudo vai bem? Que eu vou ter que dizer, por que você ter gratidão quando tudo vai bem? Não é gratidão, é interesse. Né? Então, se eu sou uma pessoa grata só quando acontecem coisas boas, né? Eu sou grata, eu sempre agradeço. Quando acontecem coisas boas, isso não é gratidão, isso é interesse, né? Porque a gente, como agradecer pelos problemas, né? É difícil, a gente não vai ser hipócrita, a gente não vai mentir para o Senhor, mas a gente fala: Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor, está difícil de agradecer, mas eu te dou graças, porque eu tenho certeza que Deus vai me ensinar algo, né? A gente sempre tem algo a aprender na adversidade, no problema, na dificuldade. Então, é ter esse olhar: Senhor, o que eu preciso aprender? Que eu possa aprender logo para pular essa fase, né? Para pular essa fase. E aí, eu coloquei aqui os benefícios da gratidão, porque na semana que a gente ia trazer esse estudo, né, eu ouvi na rádio, né, os benefícios da gratidão. Eu falei: nossa, coincidência, né? O tema é gratidão. E aí eu coloquei aqui, mas depois eu posso compartilhar com vocês pelo WhatsApp, porque está avançado o nosso momento aí. Então, só vou ler só os tópicos. Foi estudos científicos, né, que comprovaram os benefícios da gratidão. Então, 5 benefícios que eles encontraram, né, em pessoas que são gratas: benefícios emocionais, sociais, benefícios na carreira, na saúde e na personalidade.
Então, o impacto que isso tem, né, quando uma pessoa é grata, esse impacto ele vai na própria saúde, a pessoa ela fica mais saudável quando ela pratica a gratidão, né? E aí, como eu falei, é um hábito, né? Você só vai ter isso aqui na sua vida se você praticar, e é uma verdade, porque, né, gente, eu procuro, né, praticar a gratidão, mesmo que tudo pareça contrário, né, às minhas vontades, Senhor, eu quero ser uma pessoa grata, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? E aí, nas nossas relações com as pessoas, porque é muito mais fácil você conviver com uma pessoa que é grata do que uma pessoa ingrata. Como é difícil, né, a gente conviver com pessoas que vivem reclamando, que são ingratas. É muito difícil, isso causa aversão. A gente, ai, não vou ficar perto daquela pessoa, não, porque a pessoa só reclama. E aí também eu ouvi falar que reclamar é você clamar de novo. Então, quando você reclama, questiona de algo ruim na sua vida, você está clamando para que aquilo permaneça, né? Porque quando você refaz, eu vou refazer aqui o texto, você vai escrever o texto de novo. Então, reclamar é você clamar de novo para que aquela situação ali permaneça. Então, não reclame, né? Não reclame da sua igreja, não reclame do que você está vivendo, mas peça ao Senhor para você olhar com o olhar dele, Senhor, que eu possa aprender, Senhor, me ajude a enxergar, né, algo de bom nisso. E aí, o que é gratidão para você, né? Eu coloquei aqui, o que é gratidão para mim, né? Que eu coloquei. Gratidão é agradecer por tudo e todos os dias. É agradecer tendo muito ou tendo pouco. Gratidão é não reclamar das circunstâncias e não murmurar quando o problema chegar. Gratidão é ter um coração grato, mesmo que tudo pareça contrário à sua vontade. Gratidão é viver uma vida satisfeita por tudo que Deus fez e faz por você, né? Isso é gratidão para mim. Então, você pode aí colocar no papel para você o que é gratidão para você, o que é ser grato ao Senhor. Não é somente agradecer, né? Ser grato é não reclamar, né? Não é somente agradecer, é não reclamar. Quando você não reclama, você está sendo grato ao Senhor. É você viver uma vida satisfeita, porque muitas vezes as pessoas passam anos e anos questionando o que elas não têm, o que elas não receberam, e deixa ali de aproveitar, desfrutar o que Deus deu, né? O que Deus deu. E aí, concluindo, assim como o apóstolo Paulo encontrou motivos para dar graças a Deus pela igreja, nós também temos várias razões para sermos gratas ao Senhor pela igreja a qual pertencemos, né? E toda vez que pensarmos em desistir, lembremos de Paulo. Mesmo com todas as dificuldades, ele não desistiu da igreja em Coríntios. Não desista da sua igreja. Nunca tome decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. Ore ao Senhor e peça para que você possa enxergar com os olhos dele, né? Pense no que você pode contribuir, no que você pode ser útil à obra do Senhor, pois a igreja é um projeto de Deus, né? E aí eu destaquei essa frase: não tome decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. Como eu falei no início, né? Muitas vezes a nossa atitude, né, de querer mudar de igreja, de querer sair, é baseada em sentimentos temporários. Estou chateada, estou triste, estou decepcionada com alguém. Então, são momentos, são sentimentos temporários. Depois que aquilo passa, a gente vê que se a gente tivesse tomado essa decisão, seria de forma precipitada, né? E aí eu coloquei aqui no cantinho, né? O que é a graça? A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna aptos a recebê-la. Então, se a gente olhar bem, ninguém merece a salvação do Senhor, mas a graça dele, que é o favor merecido, faz a gente, né, receber essa salvação. E aí, concluindo, a gratidão é um dos sentimentos mais bonitos que podemos cultivar, né, que se pode cultivar. Ela brota de lições duras, secas, mas que sempre dão frutos. Pratique a gratidão e ame a sua igreja. Que Deus abençoe vocês. Corri aqui, que vocês possam, né, meditar nessa lição. Se as irmãs quiserem acrescentar algo aí, fique à vontade. Deus abençoe. Amém? Podemos Uma encerrar? bênção, Babi. Deus abençoe sua vida. Falei correndo. Uma bênção. Desculpa. Graças a Deus pela sua vida. Maravilhoso. Deus te abençoe. Amém. Então, assim, eu foquei nessa questão da gratidão, né, Cat? Porque eu acho que quando a gente é grato, né, as coisas ficam mais leves. E a gente, a própria medicina, a própria ciência aí comprovando o que a Bíblia já diz, né?
com a própria ciência e comprovando o que a Bíblia diz. Que Deus abençoe vocês. Pode orar, Cat, para a gente encerrar, por favor? Amém. Vamos orar. Graças a Deus por essa aula, por essa palavra, por esse dia. Tenho certeza que todos nós, assim como eu, aprendemos muito, muito, muito nessa manhã. Amém. Aulão. A Lúcia acabou de botar aí. Parabéns, aulão. Verdade. Deus te abençoe, Babi. Vamos orar nesse momento e agradecer ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, Senhor querido, como nós te amamos, Senhor, como nós te agradecemos, como nós te somos gratas nessa manhã, pela oportunidade de estarmos reunidas, Senhor, nesse formato, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Senhor, obrigada por essa rica e maravilhosa oportunidade, onde o Senhor, mais uma vez, finca as nossas estacas, traz à nossa memória aquilo que é bom e nos traz, Senhor, novos ensinamentos, não por serem novidade, mas porque não podemos esquecê-los. Obrigada, Senhor, pela vida da tua filha, que se dispôs, Senhor, a ensinar a nós, Pai, nessa manhã, trazendo tantas verdades maravilhosas aos nossos corações. Pai querido, que esse sentimento de gratidão, de amor, de esperança, Senhor, nunca venha se afastar de nós, porque quanto mais o praticarmos, Senhor, praticarmos esses sentimentos, mais próximos de Ti nós estaremos. E nós não queremos, Senhor, não queremos nunca nos afastar de Ti. Obrigada por essa oportunidade tão incrível, nesta manhã, de trazer, Senhor, essas verdades tão abençoadoras para as nossas vidas. Ser conosco, abençoa cada uma das minhas irmãs. Senhor, desde já eu te peço um domingo abençoado, um dia, Senhor, frutífero em Tua presença, ao Teu lado, sabendo que o Senhor continua cuidando de nós em cada detalhe. Abençoa as minhas irmãs que não puderam participar também nesta manhã, concede-lhes novas oportunidades. E eu te peço, Senhor, pela Babi, que nessa manhã, Senhor, se dispôs a falar tão amorosamente, de uma forma tão amorosa, Senhor, aos nossos corações, sendo ela usada pelo Teu Espírito de forma tão agradável. Obrigada por tudo, eu só tenho a Te agradecer, a evidenciar a gratidão que há no meu coração por estar participando desta manhã, nessa reunião tão enriquecedora da Tua palavra. Ser conosco, nos abençoa. Quero te pedir, Senhor, pela Lúcia, Senhor, para que ela venha se recuperar logo, Pai, dessas cirurgias que ela está fazendo, Senhor, ser com a tua filha, continua abençoando. E se há mais alguém enferma, Senhor, em nosso grupo, que o Senhor possa estar estendendo as tuas mãos, ordenando a bênção para a glória do teu nome. Te agradeço por tudo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Babi. Deus te abençoe. Obrigada. Amém, queridas. Obrigada. Valeu pela presença de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.